Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Então, assim, ó, tá. Formas de a gente se ferrar vindo do espaço são esses objetos. Explosões Isso solares. que eu ia falar, como chama isso? É explosão solar? Explosão solar. Quando tem uma explosão muito forte. Isso. Também é monitorado, é o Isso é clima monitorado? espacial que a gente chama. Qual foi o último que teve? Cara, não, o último assim que Pesado. foi terrível mesmo, esse aí foi há muitos anos, há 200 anos atrás e tal, mas qual que é o grande problema da explosão solar? Não é a explosão solar, cara, é nossa, é porque hoje a gente é baseado, é a tecnologia, A cara. gente não. O corpo não vai sentir nada. Não, o corpo não vai sentir, mas o que vai acontecer? Vai É que- acabar com a nossa vida, cara. Acabou. Acaba a internet, acaba a energia elétrica, entendeu? Ah, é? Energia elétrica também? Por quê? A rede elétrica. Por quê? Qual Porque essas partículas carregadas do Sol, elas vêm assim, no nosso corpo, ela não vai fazer tanta coisa, mas na rede elétrica, Ela dá uma bagunçada geral. tá bagunçado. Então teve um evento lá nos anos 1800 e tal, evento de Carrington, que chama. Foi uma grande explosão que teve no Sol, só que naquela época, cara, não tinha tanta tecnologia. É. Mas o que tinha, sofreu. Rádio. Hoje, isso, rádio foi danificado e tudo. Eletricidade. Hoje seria um grande problema, porque a nossa sociedade já está baseada na tecnologia. Esse aqui é o grande drama, entendeu? Então, Caramba. a parte de comunicação e tudo sofreria muito. Satélites. Satélite é a primeira coisa. Esses 5 mil satélites Um aí, abraço. boa parte deles Mas que tem- não tem proteção. Os de hoje já saem com uma proteção a mais. Mas tem uma coisa que a gente possa colocar no espaço pra proteger a gente? Uma manta? Não, aí não tem. Não tem o que fazer. Tem. Aí é só mesmo monitorar e, por exemplo, se deu uma grande explosão no Sol, aquela rajada de partículas lá vai demorar uns 3 dias para chegar na Terra. Então a gente fica monitorando. O Sol tá quanto a distância do Sol pra cá? 150 milhões de quilômetros. É mais longe do que daqui pra Zona Leste. É. Um pouco, não é? Daqui até o... Dependendo do trânsito, Dependendo do bate... trânsito, bate igual. Bate, Tá né? bom. Então dá um tempo pra gente Isso, calcular. dá uns 3 dias. Quando Tá. tem, tanto que até o pessoal fala, o pessoal fica monitorando o Sol para ir ver a aurora. Ah, Porque quando dá explosão, você sabe que Já vai demorar correm pra 3 lá. dias. Aí eles já vão pro lugar para poder ver as auroras e tal. Se for uma grande explosão dessa, a gente tem 3 dias para se preparar. Tá. Ou para pelo menos saber o que vai acontecer, desligar alguma coisa, Que nem minha tirar mãe os fala, tira da astronautas. tomada as coisas, filho. Isso aí. Tirar os astronautas da estação espacial, Cara. desligar alguma coisa, fazer algum plano aí de contingência pra gente Mas sofrer menos. Não dá pra gente calcular isso daí. Não é uma coisa cíclica do Sol que de tanto É, tanto é tempo. uma cíclica. É meio cíclico. É cíclico. A cada 11 anos, agora nós estamos entrando no máximo de atividade. A cada 11 anos Qual o que vai ser Sol... o pico? O pico 2025, por aí. Eita. Veio o Mastral aqui, ele falou que 2024 que é o ano Que é o ano treta. treta. Porque ele fez parte de uma irmã. Aliás, assistam o vídeo aí. Falou que ele fez parte de uma irmandade que no 2024. Esse é o ano. É o ano, cara. Então, 2025 vai ser o pico, mas isso é o que eu falo, cara. Essas coisas são monitoradas, entendeu? Então, o negócio do asteroide é monitorado, tempestades solares, né, que são essas grandes explosões, são monitoradas também. Assim, não tem lá muito que a gente fazer, porque é uma coisa natural, né? Agora, e a nossa sociedade hoje está baseada na tecnologia. tecnologia. Aí a gente vai sofrer. O que é esse lado escuro da Lua? Tem um lado que sempre tá escuro? Tem. Não é que tá escuro, né? Na verdade, a gente chama de escuro. Até o pessoal nem gosta muito que fala de escuro, Ah, é? não, porque ele recebe luz, né? Então, O que acontece com a Lua? A Lua, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. ela não gira, não tem rotação? Ela gira. Só Bom. que ela gasta 28 dias para girar em torno do seu eixo Tá. e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. A rotação é igual à translação. Imagina se a Terra gasta 365 dias para Tá. dar a volta do Sol. Imagina se a rotação da Terra fosse de 365 dias. A gente sempre ia ter um lado virado, Ah, é, cara. entendeu? Tem Isso é sempre co- um lado isso virado. aí é coisa do demônio. É coisa, né? Pô, tem um lado que sempre, então, a gente não vê. Tem um lado que a gente não vê.
A gente só vê uma face da Lua. Mas não é muita coincidência, não? Eu não tô querendo dar uma de teoria da conspiração, mas é uma coisa bem... Mas isso é hoje, né, cara? Porque aconteceu, quando formou a Lua, né? A Lua tava mais próxima, aí ela foi se afastando. Ela já teve mais próxima? Já teve. Ela se afasta a 3,8 centímetros por ano. Ela vai se afastando da gente. Você tá brincando. Vai ter uma época que a gente não vai ter mais Lua. Vai ter um pontinho cada vez menor. Pô, os nossos antepassados viam uma Lua muito maior, então... Não muito, né? Porque não é tantos anos assim. Metros? Chegou, uns metros. Então é então pouca não é coisa. muita Mas pouca lá, coisa. dinossauros, por exemplo, Aí o pessoal sim. fala que se os dinossauros olhassem pra Lua, a Lua poderia ser um pouco maior, entendeu? No céu. E vai chegar uma hora que ela vai desaparecer, vai sumir. E vai chegar uma hora que ela vai sair desse ponto aí, que ela não vai estar mais travada com a Terra. Sei. Aí a gente poderia até ver o outro lado. Mas hoje a gente vê, porque tem as sondas que já estão lá. Ah, é? A China tem uma sonda pousada lá. No lado. Cara, a China... A China, velho. Eles estão fazendo umas paradas que a gente não sabe. Eles, de repente, já chegaram até no Marte e não estão contando pra nós. Eles divulgaram o que eles acharam já lá? No divulgam. O que eles Eles põem e acharam? soltam as imagens todo dia. Mas acharam alguma coisa lá diferente? Não acharam nada diferente, não. Mas eles pousaram. A gente não chama de lado. Por que a gente não chama de lado escuro? Mas Quando a existe Lua- esse termo? Eu já ouvi falar. Existe. Ah, tá. Esse termo ficou famoso com o Dark Pink Floyd. Side, é. O Pink Floyd deixou ele Dark Side famoso, of né? the- Então tem o pessoal que chama de lado escuro, tem o pessoal que chama de lado oculto da Lua. Aí já fica um pouco mais... Isso. Né? Mas por que ele não é escuro? Quando a Lua tá cheia aqui pra gente, a Lua tá cheia. Quer dizer que o Sol tá pegando Tá batendo chapado. chapado É. na face que a gente vê. Aí o outro lado tá de noite. Exatamente. Quando é a Lua nova, o outro lado, que é o tal do lado escuro, tá recebendo a luz do Sol. E a gente não, e o lado nosso. Se a gente tivesse uma navezinha lá, ia estar... Exatamente. então não é lado escuro. Não é escuro. entendi. Não é escuro e nem oculto. Os americanos chamam de far side, que é o lado distante. O lado Também mais não é uma tradução. Quando você traduz, fica meio esquisito, entendeu? E eu até brinco lá com os astrônomos. E aí, como que a gente chama então, cara? Aí eu falei, ó, eu vou chamar de oculto e pronto, o lado entendeu? oculto. Lado oculto. Mas a gente tem imagens e tudo mais. Hoje já não é tão oculto assim. Mas é legal pra caramba. E o lance da teoria de tudo, já abandonaram essa ideia de... Não, abandonaram nada. Ainda existe uma... Tem então pra trás, né? É? Que é tentar pegar energia... A física teoria de quântica tudo com a gravidade. Com a gravidade. Juntar o que é pequeno com o que é muito grande. E você acha que tem essa possibilidade? Cara, aí é que é onde entra o Hawking, né? É. O Stephen Hawking propôs isso aí, né? A vida dele foi ir atrás disso, Só pra né? entender, a energia quântica é muito diferente dessa energia... Não é, porque é parecido. Por isso é? que ele acha que existe alguma coisa. Se você vai pegando as forças do universo, você vai vendo que tem coisas que são simétricas, entendeu? Que são parecidas. Então, vamos dizer, as forças físicas em escala muito grande, em escala muito pequena, parece que elas se reproduzem ali. Então, será que não existe uma teoria que juntaria tudo isso, cara? Porque pode ter uma força gravitacional, pode ter uma força aqui das partículas fundamentais. Então tem uma coisa que junta isso. E como que o Hawking propôs isso? Pega lá o nosso buraco negro lá, de milhões de vezes a massa do Sei. Sol. Nada escapa, né? É, Não é? do centro da galáxia. Nada escapa. Mas pro Hawking escapa. Escapa o quê? Escapa. Tem uma radiação que só atua em nível quântico, bem pequenininho, e que fica evaporando o buraco negro, aos pouquinhos. Isso ele chamou de radiação Hawking, a tese de doutorado dele, tudo. Se descobrir isso, é porque nunca foi descoberto, mas se verificar que isso existe, aí você junta as duas coisas. Entendi. Porque você vai ter flutuações quânticas de coisa muito pequena atuando num buraco negro que é uma coisa gigantesca. Então você está juntando a gravitação com a quântica. E é isso que o pessoal vai atrás. Porque quântica, quando fala em quântica, a gente sempre pensa naquela coisa de você não conseguir definir direito algumas coisas, né? Isso é uma parte, né? Uma isso parte. aí. A Isso quântica não tem vem disso. Quando vai para Gravitação e tal. Não tem essa parte, né? Não tem. Isso aí que você está falando é o princípio da incerteza, né? Que a gente chama. Porque aí nasce tudo daquele lance da onda e partícula, dualidade, né? Que uma coisa funciona como onda, e aí? E do observador. Isso, depende de como você está vendo, de quem que está vendo e tudo. Isso aí. Mas o jeito de verificar seria a radiação Hawking. Pro Stephen Hawking, os buracos negros estão evaporando. Ah, é? Vai chegar uma hora que eles vão desaparecer. O problema é que talvez
esse tempo vai demorar muito ainda. Tá. Então, talvez a gente não esteja aqui Não consegue medir pra isso. ver um desse evaporar totalmente, entendeu? Aquela nave charuto lá, que é nave, se é asteroide. Não teve um papo lá? Teve. Explica isso daí pro pessoal. Nem eu sei direito o que era. Era um formato estranho, né? Isso. Em 2017, descobriram um objeto que entrou aí no sistema solar. E quando você descobre, por exemplo, um asteroide, né? Ah. Você observa ele, qualquer telescópio, você vai lá e calcula a velocidade dele. Quando você calcula a velocidade, que é bem fácil de calcular, você sabe mais ou menos a órbita dele e fala, beleza, esse asteroide vem de uma região ali, ou do cinturão de asteroides, ou tal. Quando esse objeto passou, que eles calcularam, eles viram, cara, que a órbita dele mostrava que ele era de outro sistema planetário. É um objeto interestelar que a gente chama. Ou seja, ele nasceu numa outra estrela, que não é o Sol, foi expulso de lá de alguma maneira, veio viajando pelo universo e entrou no nosso sistema solar. E Foi agora... capturado? Não, ele não foi capturado não, porque a velocidade dele é muito grande. Ah, o Sol não pegou Não ele? pegou, ele vai embora. embora? Vai embora. Caramba. E aí ele passou. Quando descobriram esse objeto, tem um telescópio hoje que ele só faz isso lá no Havaí. Ele só fica tentando descobrir objetos aí, talvez até um que possa chocar com a Terra, né? Vamos supor. Então ele fica vigiando o céu atrás desses objetos. Quando ele descobriu esse objeto aí, quando eles fizeram as imagens, os primeiros dados, ele não era um objeto, não era uma esfera, não era nem meio irregular, não. Ele tinha um formato dentro do charutão mesmo. É. Ele tem tipo 400 metros de comprimento por 100 de largura. Então ele é 4 vezes mais comprido do que ele é largo. Então, né, como se fosse mesmo. Deram o nome para ele de Oumuamua, que é um nome lá do Havaí, em homenagem e tal. E aí, cara, começa toda a confusão, né? Exatamente. Por exemplo, É uma nave ou não é uma é? nave? E aí? Aí começaram, tentaram procurar transmissores nessa nave, nesse objeto. Como que procura transmissor por telescópio? O radiotelescópio. Ah, tá. Radiotelescópio. Se tiver um transmissor de rádio ali, o radiotelescópio vai pegar Pega. o sinal dele. Então tentaram, não encontraram nada. Tentaram fazer várias. Aí começou, cara, um monte de ideia maluca, né? Que não, que ele é sim, é uma nave que veio mandada e tal, não sei o quê. O que aconteceu, cara? Um astrofísico muito famoso de Harvard, ou seja, o cara tem, né? Tem autoridade ali pra falar. Chama Avi Loeb, o nome desse cara. Muito famoso mesmo. Ele, cara, defende que é uma nave alienígena. Baseado em quê? Que é uma nave, cara, ele tem lá as teorias dele, né, de acordo com o tamanho. Porque aconteceu com esse objeto foi o seguinte: ele passou pelo Sol e quando ele estava lá perto de Saturno, ele deu uma acelerada. Tipo um cometa. Cometa acontece isso. O cometa vem porque o cometa começa a perder os gases e tudo mais. Explosão. Vai expelindo aquilo ali e ele dá uma acelerada. Só que quando o objeto passou aqui perto da gente, a gente não viu nenhuma característica de cometa nele. Ele era um asteroide, ele é bem parecido com um asteroide. Como que lá perto ele pegou e acelerou? E outra, ele começou a girar também, meio esquisito, entendeu? E aí o cara falou, cara, essa aceleração aí é lógico que é alguma propulsão que tem o objeto, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, cara. Como a gente não tem uma explicação ainda definitiva para que é, por que ele acelerou, a gente não tem uma explicação definitiva. Ué, mas não pode ter pego gravidade ou uma coisa de algum... Não, o pessoal hoje já... que existem algumas explicações. Pode ser que ele tá. tenha uma camada de gelo em cima e ele foi perdendo esse gelo e deu uma acelerada. Pode ser que ele tenha pequenos pontos ali, gelo interno que foi escapando e ele deu uma acelerada. Existem várias hipóteses. E existe a hipótese também dele ser uma coisa alienígena. Só que o cara pegou essa hipótese dele ser algo alienígena e colocou na frente de todas as outras. Entendeu? Defende isso, escreveu um livro sobre isso. O livro dele acabou de sair até, não li ainda não, mas vou até comprar para ler. E ele defende, cara. E como ele é um astrofísico de Harvard, um cara super conceituado, ele é super conceituado no Não é meio. qualquer um... Não é, cara. Caramba. Eu tive no canal do Marcelo Glazer. Conhece o Marcelo Glazer, Pô, né? Marcelo Glazer é amigo do cara, entendeu? E aí? Conhece o cara. E ele falou, cara, que o cara ele se perdeu aí, cara, nesse negócio. Subiu na cabeça dele, porque aí ele começou a ficar famoso, entendeu? Olha lá, o astrofísico de Tem muita Harvard gente fala. que quer acreditar mesmo E aí pronto. E aí você pega um cara que é isso que eu tô falando, né? Tem autoridade, cara. Não é um Zé Mané que tá falando, é um cara lá que estuda. E ele defende alguma coisa, tem. Só que assim, cara, pode ser que até... É uma... na hora que você não sabe de nada, você lista todas as hipóteses.
você coloca essa aí também. Então, faz parte da ciência isso. Você não pode descartar Não que pode pode descartar. ser uma nave espacial. Só que até chegar nessa aqui, todas as outras, cara, você tem que tirar elas com 100%. E você, os estudos que tem, o estudo mais recente que tem hoje é que muito provavelmente ele foi um pedaço de um planeta parecido com Plutão, só que num outro sistema. Aconteceu alguma coisa ali, esse planeta se arrebentou e esse pedaço desse planeta veio embora, foi lançado e passou por aqui. Porque o gelo que descobriram na superfície desse objeto é o nitrogênio sólido, que é o mesmo que tem lá em Plutão. Então, hoje, o que tem assim demais é isso aí. É o que eu falei, cara, a gente não sabe, o objeto ele tá muito longe, ele é muito pequeno, ele anda muito rápido, é muito pequeno difícil. Quanto? 400 metros, né? Ele tem 400 metros de pequeno. comprimento por 100 de largura. Era maior. Então ele é muito pequeno, ele anda muito rápido e ele já está muito longe para a gente poder ter um estudo assim muito detalhado. Nem dava dele. tempo de mandar alguma coisa para colar nele. Não dava. Porque quando descobriu ele já tava indo, ele muito Se o Bruce rápido. Willis não tivesse velho, né, cara? Exatamente, eu mandava ele, né, cara? Pô, mandava lá. Eu não sei porque não chamaram de Rama, né? Porque, pô, parece a descrição do... Mas todo mundo... Isso, exatamente, é exatamente isso. Pra quem não leu o Encontro com Rama, tem uma nave circular meio nesse formato aí que vem pra Terra e também o pessoal fica... É asteroide, é não sei o quê, e aí descobrem que é uma nave. Tem uma muita semelhança mesmo com a história do Ramos, isso aí tem mesmo. Ia ser É uma muito doideira. doido, cara. É uma doideira mesmo. Mas aí chamou a atenção. Depois, em 2019, descobrimos outro. Só que aí já era um cometa mesmo, também que veio de outro sistema. E o mais legal é que hoje a gente já tem uma ideia que deve ter muitos desses objetos por aí. Aqui no nosso sistema solar, que vem de outros sistemas. Que a gente não consegue... A gente não consegue ver porque a gente tem uma... Primeiro, que eles são pequenos e eles andam muito rápido. Então você precisa ter um equipamento muito dedicado para isso. E acertar exatamente o ponto onde ele tá, né? Exato. Agora vai ter um telescópio que estão construindo aí no Chile que acreditam que ele vai descobrir vários desses aí, talvez centenas desse tipo de objeto, porque ele tem o instrumento, ele tem a característica, o tamanho dele e tudo mais, é a câmera que ele vai usar também, que é super poderosa, para poder tentar identificar esse tipo de objeto. Vou contar o caso, hein? Para acabar aí a sexta-feira de vocês vão ficar arrepiados. Então, eu entrevistava a galera, entendeu? Fulano, vou lá entrevistar, não sei o quê, cara. Aí um dia entrou em contato comigo um senhor, que ele dirigia um caminhão no interior de Minas, um caminhão de uma transportadora, e numa dessas estradas, um dia, isso ele contando, né? Ele teve um avistamento, a nave e tal, não sei o quê. E aí, quando ele teve esse avistamento, os seres, ele teve contato com os seres e tal, os seres falaram assim, daqui X anos, X dias, você vai estar passando por aqui e nós vamos se encontrar de novo. O cara esqueceu tudo isso, ele esqueceu esse negócio. No dia exato que foi falado, ele estava passando no mesmo lugar e pá, contato de novo, cara. E isso foi 3, 4 vezes. Ele era um cara super simples. Então aquele negócio do cara querer ficar famoso, ele não tinha esse negócio de querer ficar famoso, porque ele não foi procurar ninguém, entendeu? Ele era super simples, ele não tinha muita instrução, entendeu? Tinha parado de estudar, tipo, lá na 4ª série, uma coisa assim, sabe, pra poder trabalhar e tal. E ele desenhava mal pra caramba. Aí eu fui na casa desse cara, comecei a conversar com ele e tal, fazendo uma entrevista mesmo de ufologia com o cara. E ele começando a contar e tal. Aí, lá pelas tantas, falava, cara, desenha aqui pra mim uma casa. Ele desenhava mal pra caramba. E aí, de repente, ele falava, me dá um papel aqui, cara. E começava a desenhar a nave. Muito detalhe. Um negócio foda, que você não via, era um negócio artístico mesmo. Aí conversava, me dá o papel aqui de novo. E desenhava um ser assim, perfeito, cara. Perfeito. E foi nessa, cara. E foi falando que ele avistava, que não sei o quê, que ele falava várias vezes, não é mentira, cara, eu tenho até medo, às vezes eu não consigo dormir por conta disso e tal, não sei o quê. Aí, de repente, cara, esse cara fala assim pra mim, isso eu tava na casa dele, era umas 11 horas da noite, ele chega pra mim e fala assim, agora nós temos que parar, agora. Já falei tudo, não posso falar mais nada. Eu falei, não, mas por quê? Não, eles estão aqui. O cara falou desse jeito, cara, eu fico arrepiado até hoje, cara, isso faz muitos anos. Eles estão aqui, eles estão me controlando e eles pediram pra eu parar agora, pra não dar mais detalhe pra você. Olha que doideira, cara. Esse cara aí depois, esse senhor aí depois faleceu, morreu lá, por causa natural mesmo, cara. E é a única história, cara, que eu ouvi
que eu tenho alguma coisa nisso aí, cara, entendeu? Porque ele era um cara muito simples, entendeu? E ele falava de coisas assim que não era da cultura dele, culturalmente, entendeu? Ele tava muito deslocado das coisas. E ele falava numa boa. É um negócio foda, cara. Mas você adequaria algo como esquizofrenia? Ah, então. Porque aí eu não sou, né? Dessa aí eu não sei, né? Mas já me falaram, por exemplo, que assim... o negócio do desenho. Pode ser o contrário. Ele desenhava bem pra caramba. Mas pra te ludibriar, ele desenhou mal e depois desenhou bem, que era o que ele manjava. Entendeu? Então, já falaram isso aí do cara poder ser esquizofrênico e tudo. Mas, por exemplo, ele nessa transportadora era uma empresa, não era empresa dele, era uma empresa. Ele fazia exames periódicos, tudo. Ele nunca teve problema, entendeu? De nada. Nunca foi identificado nenhum problema. Ele fazia exame psicotécnico para poder dirigir o caminhão, né? Então ele tinha que ter tudo isso em dia, tudo certinho. E ele tinha tudo em dia, tudo certo, cara. Só que isso aí é um negócio, cara. É um negócio foda. É um negócio. A única coisa, a única, cara, de tudo que eu já vi e tal, é esse cara aí. Que eu não sei. Pode ser que tenha um problema, pode ser, já me falaram esquizofrenia, já me falaram negócio de múltipla personalidade, ou dupla personalidade, bipolaridade, essas coisas aí todas. Tem níveis também, né? De Tem esquizofrenia, níveis, tudo exatamente. mais. Mas que é um negócio, cara, que até ele falava, cara, eu não consigo dormir e tal. Eu te procurei porque eu vi que você faz esse negócio aí. Então, é um negócio foda aí, cara. Sei lá. Vai saber. Nunca vamos saber, porque ele infelizmente morreu. E eu acho que eu tenho essa gravação até hoje, fita cassete. Né? Nossa. Um dia eu vou recuperar isso aí. Opa, disponibiliza. Vou disponibilizar aí pra gente. Eu tenho várias gravações, viu? Mas as outras era fácil de ver que tava... As outras era fácil. Não, mas mesmo assim é interessante. Eu acho que essa pegada... Porque assim, não sei se aconteceu de você assim, você falar com umas pessoas que dizem que foram abduzidas e não parece que ela tá com o objetivo de te enganar, mas parece que ela realmente acredita naquilo. Exatamente. Eu acho que isso tem uma importância muito bom pra psicologia, assim. Sim. Nesses estudos de caso. Ele tudo podia mais. ter algum distúrbio psicológico, tudo isso aí. Exatamente. Pode Sim. ser alguma coisa desse tipo mesmo. Isso mesmo. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E em breve você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. Todo cientista é ateu? Não. Isso é Pô, por exemplo, Meu orientador. Ele é monge budista. Arqueologia é uma ciência? Ciência, claro. Então, tem o Rodrigo Silva, o cara É é verdade. pastor e arqueólogo ao mesmo tempo. Arqueólogo também. Quando a gente tava vendo de convidá-lo, eu fiquei, caralho, o cara é pastor e arqueólogo, como é que pode? O cara se... Pode, ué. Algumas pode. teorias da astronomia foram criadas por católicos. Por padres. Padres, Teoria do Big Bang, é. por exemplo, o Jorge Lamatre, um padre que Entendeu? criou. Entendeu? Agora, aí tem coisas que você vai pegar do que as pessoas falam. Por exemplo, a Terra tem 6.000 anos. A Terra não tem 6.000 anos. E a gente prova que ela não tem. Entendeu? Eu trago pra você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do poço de fóssil, petróleo. Entendeu? Eu trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso com não só com um método, isso que é legal, com vários, e eu acho a idade daquele bichinho pra você. E eu te mostro, te provo que não é 6.000 anos, é milhões de anos. Então, como que eu posso ter um bichinho com milhões de anos numa Terra que só tem 6.000 anos? O Raul assim, Seixas começa a mesmo, provar. que nasceu há 10.000 anos atrás. Exatamente. Mas a gente sabe exatamente quantos milhões de anos? Ou a gente sabe que não é 6.000? A gente sabe exatamente. Consegue que é. saber a idade. A idade da Consegue Terra é ver? 4,56 bilhões de anos. Senhora. O universo é quase 15, Erraram né? um pouquinho aí na 13,7. conta, então, né? Quase 14, então. É, quase 14. Então, porque aí o que acontece é o seguinte, tem um perigo que às vezes pode acontecer da pessoa misturar a crença dela com a ciência. Isso não pode acontecer. Porque senão você é levado pela sua crença. Entendeu? E aí você pode, às vezes, isso cria dentro do experimento um negócio que a gente chama viés. E o viés ele é muito perigoso. Entendeu? Porque você vai fazer... Você consegue chegar em qualquer resultado. Exatamente, você vai fazer. Eu tenho casos assim, cara, terríveis de pessoas que acreditavam numa coisa e elas mudaram experimento para dar o que elas O acreditavam. resultado que queria.
Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E isso em banca de doutorado aconteceu. E, infelizmente, assim, eu fui em várias bancas, nunca gostei de... Porque eu acho que o cara ali já tá numa situação terrível. Mas, cara, você viu o negócio e fala, cara, o que você fez, cara, isso aqui não pode... É inadmissível, cara. Então, Não como dá. que a gente pode acreditar em você quando você diz que não existe vida inteligente em outro lugar? Você tá afirmando. Acredita, né? Então. O experimento que você for fazer. Qual foi o experimento? Exatamente. Qualquer evidência que aparecer, tu vai descartar, tu porque vai tu acredita. É. Então, nesse ponto, tu é enviesado. Não sou cara, eu não sou enviesado porque eu sempre falo pro pessoal, primeiro que eu leio muito disso aí, eu gosto muito e eu acho que tem que procurar muito, cara, entendeu? Mas E não tem pode que afirmar. achar. E pra mim tem que achar, cara, e o dia que achar vai ser sensacional, entendeu? Mas, por enquanto, ele não achou ainda. Que bom, né, que não achamos ainda. Ah, não sei. Que bom. Porque, cara, assim, a gente nunca achou vestígio de nada, né? Se não tem vestígio de nada, significa que a gente... Que assim, se a gente achar um vestígio, provavelmente uma sociedade se criou ali, o caralho, e algo a destruiu. E se for em outro plano, se for espírito, o ET é tudo espírito. Não tem como provar que espírito existe nem que não existe. E aí a gente É não, outra não chega a dimensão. nada. Tem essa galera que acredita nisso. Tem mesmo? Tem muito. Caralho. Ah, mas é Muito. fácil de chegar a essa conclusão Pois também, foi assim, 5 minutos especulando, né? Uhum. Especulando é Muito. fácil de chegar, especialmente porque a gente tem, é muito comum, é mais fácil encontrar um ser humano que acredita nisso do que um que não acredita. A né? gente é alimentado por essas coisas É. desde o dia que a gente nasceu. Então especular sobre isso é muito fácil. fácil a gente, exatamente, ir. É muito fácil ter a cabeça enviesada pra esse lado. E esse que é o negócio. Porque, bom, se pensar que... Já pensou se é tudo um monte de realidade realmente para... Seria doido, né, cara? Isso daí... O que você falou? Ainda bem que não achamos ET. Mas por que ainda bem? Ter vivo seria interessante, apesar de eu achar que... Bom, depende do estágio de evolução deles, né? Porque assim, se você encontra um... Se um ET te acha, aí fudeu. É esperado isso. assim, Se um você ET te imagina- acha, aí fudeu. Se você acha os ETs, eu acho que fudeu pra eles. Tá? Por quê? Porque a gente vai sabe dominar por quê? eles, pô. Aí é que é o negócio. Por que você tem essa cabeça? Eu vou te falar por quê. Por quê? Guerra dos Mundos. Não, cara, é só pegar a história. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, Eles dominaram aqui. porque eles eram mais o quê? Mais tecnologicamente desenvolvidos. Exatamente. Mas será que isso parece ser uma regra humana? Será que o ET segue essa Aí é regra que tá. humana? A gente... Isso, cara. A gente normalmente usa a nossa régua pra medir as outras coisas. E isso que você falou é o seguinte. O povo mais desenvolvido, ele normalmente é um povo opressor. Aham. Essa que é a regra que É. você tá usando. É. Então, por isso que você falou que se a gente descobrir, Fudeu pra eles. fudeu, porque nós vamos dominar, nós vamos oprimir eles. Porque se a Mas gente eles- descobre os caras, eles provavelmente não estão em posição de procurar, Exato. ou pelo menos não de procurar tão eficientemente quanto a gente. Que foi a gente que achou os caras. Se a gente acha um vestígio dos caras, alguma coisa eliminou eles. Se alguma coisa eliminou eles, e o que impede dessa mesma coisa eliminar a gente? E, porra, e assim, olhando pro universo como ele tá posto hoje, e se a gente... Você acredita que a possibilidade da gente se destruir é maior do que o sol apagar e a gente acabar? Muito maior. Muito maior. Muito. Então é isso que eu tô falando. Aliás, entendeu? isso hoje já é considerado, em quem estuda tudo isso, que é um fator ali que a gente chama de autodestruição. Sim. Muito provavelmente a gente deve se autodestruir muito antes do Sol engolir a Terra. E a gente tem trabalhado tá bastante trabalhando, pra isso, Nós estamos né? tentando, nós estamos no Vamos. caminho ali, É. entendeu? Diligentemente, inclusive. É. Imagina aqueles caras lá que moram lá no Ártico da vida lá. Antes de ser, tipo, super divulgado e tal. Porque lá apaga o sol mesmo, não é? Durante um maior tempão. Sim. Imagina o desespero, o cara achando isso daí, tipo... Não, o cara é será normal, que eu imagina sou- o cara nasce nessa condição, é normal. Não, verdade. Se ele tá ali já, mas aí de repente começa a ser falado sobre aquilo e fala, ué, era pra ter sol pra caralho e aqui assim... Mas é que o que acontece? Eu acho, tá? Assim, se eu tivesse que analisar isso daí, e num lugar onde supostamente eu sou mais inteligente, tá bom? Eu ia analisar da seguinte forma: as pessoas, elas, à medida que elas vão andando pra lá, elas vão percebendo que acontecem mudanças Começa a no tempo ficar do mais dia. assim, uhum. Então as coisas começam a mudar ao longo do caminho.
Porque ninguém só viajava pra lá de avião, né? Os caras iam sim, andando. sim. Então, porra, não chega a assustar, eu acho. Porque as transformações acontecem de uma forma relativamente lenta até você chegar lá, né? E quem nasce lá, nasceu lá. E, Eu acho que pode ter noite pra gerado caralho. essa dúvida em um caboclo que surgiu lá aleatório, assim, tipo, o cara foi pra lá, não sabia. Não tinha aí como nele... o cara ir pra lá sem não, saber. Não, depois que as coisas já tá tudo certo ali e tal, não tá sabendo disso. Ah, foda-se, falei Pô, merda. porque assim, se o cara for pra, se o cara só mas chegar aí lá... o que queria você falou? aprofundar, era Mas só isso aí é o um- seguinte, cara. Por exemplo, quando tem eclipse do Sol, que a Lua tampa o Sol, isso aí para muitas civilizações indígenas, astecas, maias, e você pegar os egípcios também e tal, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, cara. Aquilo ali para eles era tipo quase o fim do mundo, entendeu? Então existem lendas e mais lendas. Eles sempre tentaram explicar com essas lendas. Então esse lance aí do cara que mora no Ártico e ele, pô, tem sol, de repente passou tantos e tantos meses sem sol. Eles foram aprendendo a lidar com aquilo. Então eles sabiam que na hora que o sol estiver em tal posição, eu sei que daqui tanto tempo vai acabar e vai virar tudo noite. Então o que eu tenho que fazer? Caçar, guardar comida, construir meu abrigo, ficar lá dentro e tal. E aí eu vou sair depois de tanto tempo quando tal estrela estiver em tal posição e tal, não sei o quê. com certeza. E assim eles começaram. Então foi assim com esse pessoal. Foi assim, principalmente com o pessoal ali do Egito, né? Então eles viram, cara, quando o sol tá ali, começa a chover pra caramba. Pô, começa a chover, é muito bom, porque a gente planta e tudo cresce. Então cresce comida pra gente, olha que maravilha, entendeu? Esse tipo de coisa aí dá pra observar assim do jeito que você tá falando. Mas esses caras conseguiam prever fenômenos como eclipses, cara? Porque não precisa de uma ferramenta mais Eles avançada. não conseguiam prever. Não conseguia. Não conseguiam. A primeira coisa que eles começaram a conseguir prever foram as estações do ano. Porque eles viram essas mudanças. Pô, quando o sol, principalmente no hemisfério norte, né? Pô, quando o sol chega aqui nessa pedra, uma semana depois começa a nevar e não para mais durante o tempo. Então eu tenho que marcar essa posição aqui, porque isso aqui é muito importante pra mim, cara. Porque depois eu vou ficar tantos meses sem comida. Entendeu? Tô na observação. Por isso que a data, uma das datas mais importantes para muita gente, todos aqui, Stonehenge, todos esses negócios que foram construídos, a data que eles marcavam era o início do inverno. Porque aquilo para eles, cara, era tipo o fim do mundo, entendeu? Não vai ter, não vou conseguir comer, vai ficar frio pra caramba, vai morrer todo mundo, entendeu? Então eles tinham que... Aí isso eles começaram a prever. E começaram a prever isso, começaram a prever... Eles viam que a lua ia mudando. E aí quando a pessoa ficava grávida, a mulher ficava grávida, eles contavam quantas luas e opa, então, quando a pessoa ficar grávida, mudou, a mulher tá tendo alguma coisa, pode contar tantas luas, vai nascer alguém. Tanto que até hoje os obstetras usam a lua. Eles não falam 9 meses, eles falam X semanas. Por quê? Porque é baseado na lua. Que doideira. E a China, por exemplo, cara, a China até hoje, ela usa o quê? Calendário lunar. O ano novo chinês começa na primeira lua nova do ano. É assim que começa. Não é dia primeiro do coelho. Não é dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3. Aliás, cada ano é um dia. Porque pra eles não importa o dia, pra eles importa a primeira lua nova do ano. Aí começou o ano, entendeu? Então essas coisas aí o ser humano foi aprendendo. Aí prever precisou da matemática, muitos séculos depois. Muito tempo depois. O Núbio perguntou se seriam os anjos alienígenas. Seriam os deuses astronautas? Seriam os deuses astronautas? Isso mesmo, Eric Van Daniken. Muita tem, então. De novo, cara, você pegar a Bíblia, nós falamos da Bíblia pelo lado terraplanista. Se você pegar a Bíblia pelo lado da ufologia, cara, tem milhares de passagens ali que você pode... Até Jesus seria um ET. Jesus, muita gente fala que sim. E um dos casos mais famosos da ufologia é Fátima. As três ufologia essa menininhas, parada? eles falam, a interpretação que você pode dar é isso. Que as 3 meninas ali, né? Quando elas viram, na verdade o que elas viram foi algum fenômeno extraterrestre. Não era Nossa Senhora nem nada. Por isso que tem o tal do segredo. Por que tem um segredo de Fátima? Que passa de papa para papa e você nunca fica sabendo. O pessoal quer saber da área 51, mas ninguém quer saber do segredo de Fátima. Deve estar guardado junto, né? Se você pega a Bíblia, e esse que é o negócio, cara. Você pega a Bíblia e lê ela
com uma mente... Com viés, com né? Com viés da ufologia, você acha um monte de coisa. Com viés da Terra plana, você acha um monte de coisa. E aí vai indo. Entendeu? Carfaz, Sérgio, o que você acha daquele maluco arqueólogo Rodrigo Silva? Falando dele aí. Eu, particularmente, acho que ele mete um migué desgraçado só pra encher o bolso. Já ouvi ele falando muita coisa sem nenhuma base científica. É aquilo lá que eu falei, cara. Do lance da Terra de 6 mil Ele anos. fala até 6 mil, porque ele... Eu até teria vontade de conversar com ele, cara. Eu não sou contra conversar, não, entendeu? Não, jamais agrediu o pessoal. Mas você vai bater aí. Eu falo, que isso, cara? Pra quê? Entendeu? Eu quero entender... mais ou menos eu sei da onde que vem, porque tem a crença misturada com essas coisas, entendeu? E como ele tem a parte lá na religião, então ele tem que sustentar essa parte, né? Entendi. Mas aí ele tem lá as coisas que ele fala, porque tu pegou tal coisa. Mas eu já falei, cara, eu trago um bichinho lá que tá lá na minha sala, entendeu? A gente traz aqui, mede aqui, e aí ele vai falar o quê? O Sérgio guarda o bichinho na sala dele. Os bichinhos lá do... Como é que é esse bichinho? 3 mil. É fóssil, cara. Fóssil de bichos que viveram 200 E dá pra milhões de deixar solto assim? Não tem que guardar especialmente? Dá uma porra de uma pedra, né? Uma pedrinha, uma pedrinha. Não pode falar pedra. Não pode, é rocha. É rocha. Você não pode, eu posso. É verdade. Não, mas antes, agora não, agora até ele fala, mas antes não é pedra, é rocha. Isso era radical. Antes era chato. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. Tem muitos mitos. Agora que é uma coisa muito interessante de se admitir aqui, você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que alguns... Eu tenho essas pesquisas até naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes da Europa. É mesmo? Por quê? Isso aqui até eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Ah, sim. O Chesterton dizia o seguinte, quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chesterton. Chesterton foi um intelectual católico. Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E Sérgio, eu vou falar uma coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das respostas. Eu tenho tudo isso em pesquisa do Pool Forum e também de um outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Pool é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente, não, porque a gente tem pouca pesquisa de campo. Mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia, e não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal. Mas aí não. Aí até eu sei mas que não. 13% de pessoas religiosas, e as pesquisas tabuladas, tá? Nível superior, crianças, tudo, acreditando que Sodoma e Gomorra eram duas mulheres. Tinha gente que não sabia que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que o Evangelho de Tomé é um dos evangelhos da Bíblia. Isso é uma coisa assim tão absurda. Então nós estamos vivendo hoje, com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso para você. E antes que alguém fique revoltadinho aí e manda mensagem mal criada, vamos corrigir a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Sim, claro. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem os mitos. Esse, na verdade, é um fenômeno que não é só do cristianismo, isso que eu até ia te perguntar, porque talvez aí no seu lado, né? Porque no meu eu sei que sim, mas no seu, os mitos são mais interessantes do que o texto mesmo que tá ali. Tipo, eu falar assim, pô, tem lá o Santo Graal, cara, o pessoal atravessou a Europa para ir atrás do cálice, que é onde tava Porque isso aí fala, caramba, que história maneira, né, cara? Não, cara, você vai ler, não tem nada disso. Os caras estavam ali sentados, comiam, bebiam, igual a gente faz igual hoje, tá tudo bem. Como que é os mitos aí? Eu vou responder isso em 2 níveis para você. Primeiro nível, a questão dos mitos. Eu hoje acho que o problema é mais profundo. Por quê? Falando de mito, é muito interessante ler a Ilíada de Homero, mas o pessoal prefere assistir o filme Troia.
não quer ler Ilíada. Sim. Pô, mesmo falando sei lá, 2.000 páginas? Mesmo falando do mito, o pessoal não quer ler. E tá piorando, que agora o filme traz um monte de coisa que não está no livro, que não está no original, muita coisa romanceada, licença poética. Uma pessoa é mais cômodo assistir o filme na Netflix do que ler o livro. Eu estou falando de mito. E nisso aí, quantas frases de Nietzsche que ele nunca falou, que o pessoal fica falando de Nietzsche, quanta coisa que não foi dita, porque é mais cômodo. Então, eles criam um mito do mito, né? O mito do mito. Não é só porque o mito é mais fantástico, é porque hoje eu acrescento a isso que você falou, é uma preguiça mental. Ah, sim. Que eu quero tudo então tá em todas as áreas, todas até as nas áreas. vocês. E na Bíblia está também. Entendi. Então o primeiro ponto é esse, a preguiça mental. Segundo, a simplicidade da Bíblia, eu concordo com você, o mito chama mais a atenção da pessoa. E nesse aspecto, a Bíblia está à mão com vocês, que são cientistas. Porque a tendência da Bíblia, se você olhar a Bíblia friamente como um livro histórico, uma produção de literatura, você vê que a Bíblia sempre tenta puxar do mito para a realidade. Por isso que falou assim, coisa tão simplesinha ali, o mito chama a atenção. E é mesmo. Porque você compara, por exemplo, as cosmogonias. Até vou dizer aqui de uma maneira bem intelectual. A visão bíblica de Deus, ela é intelectualmente muito sofisticada. Muito sofisticada. Se comparada à mitologia, à teogonia de Hesíodo, por exemplo. Quando você vê o caráter de Zeus vindo, pega a mulher, não sei o que e tudo, e o Deus de Israel, como ele é muito mais sofisticado. Você sabia que de todos os mitos do passado, a Bíblia é o único livro, estou colocando isso, não que eu estou colocando a Bíblia como mito, eu estou dizendo assim, vamos colocar assim, os grandes livros produzidos no passado, né? As teogonias. O único livro do passado que coloca a divindade antes do universo é Deus, é a Bíblia. Todos os outros, Enuma Elish, o épico do Gilgamesh, todos esses grandes mitos, o Atrahasis, que quando falam da criação, os mitos sumerianos, egípcios, quando fala de Atom, o universo estava lá, ou se autoexistiu, ou se autofecundou, e depois vieram os deuses. A Bíblia coloca o Deus antes e fala o seguinte, ele não pode ser reduzido a um boneco de barro que você vai ficar... Isso é muito sofisticado. Entendi, claro. É muito sofisticado. A Bíblia quebra a ideia do totem. A Bíblia quebra a ideia do... Quando o Salomão vai fazer o templo em Jerusalém, falou assim, eu sei que nem o céu dos céus se podem conter. Quanto mais essa casa que eu fiz. Diferente da liturgia babilônica, onde o Deus vinha e morava mesmo ali naquele santuário. Estava ali, a casinha dele. Então era muito sofisticada a Bíblia. E eu concordo com você. O mito, ele é mais fascinante, por isso que muitos correm para o mito e deixam de lado a história real que a Bíblia apresenta. Pena, porque apresenta uma propaganda negativa da Bíblia. Segundo, existe uma preguiça mental hoje que me faz correr para os resumos e não mais para o enredo lido. E em terceiro lugar, o milagre da Bíblia está em mostrar Deus agindo nas coisas simples do dia a dia. Aí quando acontece uma aparição, uma epifania de Deus gloriosa, ela faz sentido porque Deus se revela na simplicidade. Beleza. E então o Santo Graal não tem nenhuma prova, não tem nada. Nem zero. Arqueologicamente falando. Não, zero. Qualquer arqueólogo que vai buscar Santo Graal é como um físico que vai comprovar a Terra plana. Entendi. É um negócio assim que chegar a esse grau de absurdo. Se eu falar que estou querendo... É lógico. Houve no passado algumas surpresas, houve. Quando o Heinrich Schiller falou que ele queria encontrar Troia, a academia toda riu dele. Porque Troia é um mito. E ele encontrou Troia. Mas o Santo Graal, eu acho que é um absurdo muito grande. Não fazia parte da cultura judaica antiga. E se, estou trabalhando com a conjunção aqui, se houver um Santo Graal que foi preservado e amanhã encontrem, o Rodrigo falou que não. Se, pode ter certeza, não vai ser nada de um cálice de ouro que tem poderes mágicos, vai ser um copinho besta. E aí juntando ali que a gente tava falando do filme, né? Porque no filme, pra quê? Vamos dar spoiler aqui, porque já, pelo amor de Deus, né? Muitos anos, o Santo Graal lá, na verdade, era o ventre da Maria Madalena, né? E como que é Maria Madalena? Existiu mesmo? Existiu, inclusive. Porque uma coisa assim, eu vou falar, cara, do meu total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que fala assim, Jesus Cristo teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu e sabe quando ele morreu. Mas tem um período da vida dele... Dos 12 aos 30 anos. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu, então, com Jesus
que arqueologicamente tem alguma coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. Mas, de novo, a busca do mito. A gente quer alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Não tem. Gente, quem é sofisticado é o ídolo. Aí que eu vou falar agora em teologia pra você. Quem é sofisticado e que o glamour é o mito, é o ídolo. O Deus de Israel, não. Vou dar um exemplo de estudo de casa e eu volto para Jesus, da Maria Madalena lá, que você perguntou. Deus, quando apareceu para Moisés no Sinai e deu os 10 mandamentos, que os judeus até contam a piadinha, que originalmente era para ser uma tábua só, né? Depois em quantas? E 2, né? Pode ser até 3, que é aquele filme antigo lá que eu esqueci o nome, daquele judeu lá que... aí falou assim, aqui estão as 3 tábuas, aí cai uma quebra, né? As 2 tábuas. E o pessoal brinca também que assim, que era uma tábua só, e Deus falou, Moisés, aqui estão os meus mandamentos. Aí falou assim, o que é isso? Os meus mandamentos, Moisés. Quanto custa? É de graça. Então eu vou levar 2. Né? Então, nesse momento da aparição, você tem a epifania. Deus aparece no Monte Sinai com raios, trovões e tudo mais, e o povo fica assustado. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz uma barraca para mim lá no meio do acampamento, que eu vou ficar no meio do povo ali. E o santuário, que o primeiro templo judeu, era um negócio besta, pequeno, besta no sentido de simplicidade. Não tinha nada parecido com o templo de Karnak, com os templos babilônicos, os sumerianos, coisa simples. Então Deus foi bem simples. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, ele se encarnou num bebezinho. E Jesus se tornou homem mesmo. O menino Jesus fez cocô na fralda, arrotou, vomitou. Era um ser humano, né? Ser humano. E ele, nesse período aí, com exceção dos 12 anos, que eu posso colocar desde a infância até a fase adulta, que o único episódio que a Bíblia conta é a ida de Cristo aos 12 anos no templo, que alguns pensam que foi o Bar Mitzvah de Jesus. Embora, bem da verdade, o Bar Mitzvah hoje é com 13 anos completos, mas nós não sabemos até que ponto isso é uma tradição rabínica posterior, e na época de Jesus era com 12 anos. Só. E não tem nada, é porque não tem nada. Você entendeu? Mas tem que tomar. Não tem. Ele simplesmente trabalhou lá na carpintaria, andou em Nazaré. Talvez era uma pessoa de um caráter mais elevado, que agora eu já estou especulando, mas com base em alguma possibilidade. Foi vítima de inveja, de bullying dos outros que queriam fazer coisa errada, ele não. Até que o dia ele vai ser batizado por João Batista e aí a história continua. Mas você perguntou da Maria Madalena, você ia fazer uma questão sobre ela. Não, é que o pessoal fala da Maria Madalena lá, né? Que tem ela... que ter também um romance de Jesus com Maria Madalena. E aí dali saiu uma linhagem. Que foi pra França, pra Gália. Os templários que protegiam, né? Exatamente, tem toda essa história, né? Os vídeos que a protegiam. Na França até hoje existe. Eu escrevi um livro agora sobre Maria Madalena. Vai ser lançado ano que vem pela editora Planeta. Vou te mandar um na época. Mas aí, a verdadeira história. Eu falo assim, porque tem a parte, o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, primeiro, tem alguma coisa escrita sobre ela. E arqueologicamente, você consegue comprovar alguma coisa disso ou não? Até agora, arqueologicamente falando, eu consigo comprovar o contexto de Maria Madalena, cultural e histórico. Mas fora da Bíblia, nós não encontramos nenhuma prova arqueológica dela. Fora da Bíblia. Você entendeu? Consigo achar o contexto. Esse é um problema da arqueologia, Sérgio. Seja ela arqueologia bíblica, grega, até a do Brasil. Nós trabalhamos com fragmentos de história. Um pedacinho do quebra-cabeça, né? Vamos falar, os evolucionistas mesmo, com relação aos fósseis humanos. Sim, hominídeos. Os pedacinhos, um aqui e outro lá. Agora acharam mais um, né? Eu vi hoje na reportagem lá. Estão datando 300 milhões de anos, se eu não me engano, e tal. Pequenininho, às vezes um pedaço num occipital, alguma coisa assim. A arqueologia é a mesma coisa, a gente não encontra o quadro completo, a gente encontra fragmentos e tenta reconstruir a história. A Maria Madalena foi uma mulher judia, pelo que eu cruzo da Bíblia com o conhecimento da época, foi uma mulher de significância assim, cultural e até social muito elevada. Por quê? Naquele tempo, o sobrenome da mulher vinha das seguintes maneiras: o nome do pai dela, Fulana, filha de Beltrano, o nome do marido dela, para que elas casassem. Tem isso nos evangelhos. As mulheres que seguiam Jesus, lá estava Maria, mulher de Clopas. Maria, mulher de Zebedeu. Exatamente, era o sobrenome. Entendi. Você entendeu?
Até hoje, assim, por exemplo, é um pouco machista essa cultura ainda, né? A mulher ainda pega o sobrenome do marido, não o marido da mulher. Mas é que vem dessa Dessa coisa linha. histórica. Em aí, não tem espanhol, como, né? quando fala, por exemplo, o sobrenome da mulher passa a ter o D. Por exemplo, a Ellen White, que é uma escritora americana adventista. Os americanos chamam Ellen White. No mundo hispano é Helena de White. De White, por causa Que é o do marido. dele. Uhum. Então tinha isso. Era o pai, ou o marido, ou o nome do filho. A mãe de fulano. Não tinha a ideia de dar sobrenome da mulher, a origem dela. Então tem Paulo de Tarso. Mas não existe Paula. Ah, mas e Maria de Nazaré? Não tem na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Isso aí foi uma É coisa que a Maria, gente colocou. mãe de Jesus. Foi o que a gente colocou. Sabemos que ela era de Nazaré. Mas na Bíblia não tem expressão Maria de Nazaré, porque eles não falariam assim naquele tempo. Só que ela é Maria Magdalena. Provavelmente Maria da cidade de Magdala. Olha que legal. Então ela quebrava o estereótipo da época. Entendi. Ela quebrava o estereótipo da época. Aí eu fiz toda uma Então investigação. ela era, assim... não Tinha sei, posses. ela era uma pessoa importante ali em tudo. Agora, mito. Ela não foi prostituta. Sim, que é isso que eu falo, né? Foi o Papa que colocou isso mais tarde Mas no por que homilia. quiseram meio que... o quê? Quiseram acabar com a imagem dela e tal? Por quê? Aí tem várias histórias. Mas Jesus chegou a conhecer ela, será? Sim. Ela Conheceu? esteve com Jesus e ela foi uma das sim? seguidoras de Jesus. Olha só, Ela cara. foi uma das seguidoras de Jesus. Mas aí se ela tinha posse... Jesus era uma pessoa humilde, lá, Humilde, né? sim, exatamente. Por que será que ela foi seguir? Ela era uma pessoa muito mais posse, você acha? Aham, sim, mas com mais posse, você fala? É. Sim. E acabou seguindo. Acabou seguindo. Muitos deixavam tudo para seguir um rabino, era típico da época. Você deixa para seguir o rabino e você até ajuda ao movimento com suas posses. Como os apóstolos também. Pedro era pescador, largou para seguir Jesus. E assim foi, você entendeu? Entendi. Então, assim, muitas pessoas acabavam deixando isso e seguindo a Cristo. E ela foi uma discípula. Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima, que Jesus vai até a casa, porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? É a mesma mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente. Olha, Exatamente. O que você achou pra... Na verdade, assim, existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento, que um evangelista dá um detalhe, outro dá outro, e você vai cruzando. E, por exemplo, um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que você veja. Aí depois da morte dele, quem vai aparecer para ungí-lo é Maria Madalena. Maria Madalena estava lá, né? Estava lá. Então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno-professor. O Paulo de Tarso, Entendi. quando fala da época de academia dele, falou assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. Uma dos Talmidim, dos discípulos, isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens. Só homens. Caramba. Então ela foi assim, se a gente fosse falar, uma mulher além do seu tempo. Assim. Foi da vanguarda. Há outras exceções à regra, mas são exceções assim, muito raras. Eu encontrei duas ou três. Uma que era professora, mas a maior parte o papel da mulher era ser do lar. Entendi. E ela quebrou isso aí. Quebrou isso aí. É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Sérgio, por que você pegou leve no pânico? Não quis bater de frente sobre o aquecimento global? Cara, eu não... O negócio do aquecimento global, eu bati, ué. Tanto que eu falei pra eles lá, falei, cara, sempre chamaram de mudança climática, cara. A imprensa chamou de aquecimento global, mas quem estuda, quem pesquisa, sempre foi mudança climática. E o que eu falei pra eles, eu acho que eu não peguei leve, não, ué. Eu falei que sim, o ser humano, ele tá mudando o clima, mas também é verdade, cara. Não, a Terra não vai acabar por causa disso. E quem falar isso pra você, a pessoa tá errada, entendeu?
Porque eu já falei, a Terra já passou por 5 extinções em massa. E o planeta Terra tá aí. O ser humano vai acabar por conta disso? Acabar? Muito provavelmente também não vai. Vai morrer muita gente? Vai morrer muita gente. Mas o ser humano vai ser extinto por conta disso? Eu acho que é muito complicado o ser humano ser extinto por conta disso. Vai mudar várias coisas e tal. Então, assim, não acho que eu peguei leve, não, cara. É porque eu não sou um extremista, cara, de nenhuma das pontas, entendeu? Então, assim, eu expliquei pra eles o que é. Sim, o ser humano altera, estamos alterando a atmosfera, mas isso não vai acabar com o planeta, cara. O planeta não vai acabar com o planeta. Cara, o planeta não acabou, cara, com um mega de um asteroide, cometa que bateu aqui, cara. Tá aí. O planeta tá aí bonitinho. Tá? Então... Comentando que eu também assisti, tá, o episódio, se eu tivesse do lado do Sérgio, eu teria batido de frente sim, porque eu achei que você pegou sim leve, tá? Porque eu acho que você deveria ter sido mais incisivo na questão do... Cara, eles estavam zoando como se... ai, não. E você sabe disso. Ah, sim. Não, tudo tem umas... Agora, por exemplo, o negócio que ele falou lá, que o Emílio falou, o negócio da camada de ozônio. Isso, o que ele falou é uma verdade, entendeu? A camada de ozônio, quando surgiu esse negócio da camada de ozônio, eram pouquíssimos os pesquisadores que sabiam que existe um ciclo da camada de ozônio. Tanto que o ano passado, a camada de ozônio teve a menor abertura dela, não sei em quantos anos. Então a camada de ozônio, ela tem esse ciclo. O que ela não pode é, quando ela fechar menos do que ela fechou da última vez. E isso é isso mesmo. Sabe o que eu fiquei puta contigo naquele lá? Quando eles vieram falar, ai, mas o vírus, ele só vem no canudinho, no cardápio não. Ai, o vírus... E tu simplesmente não, riu. Eu não falei nada, não. Mas... Não, mas essa é a questão. É o que eu falo, tipo assim, quem quiser me achar chata, que acha, assim, eu não sou o tipo, você sabe, você me conhece, não sou o tipo de ir em rede social, debater de frente com política, com isso e aquilo. Mas, pô, aquilo foi um absurdo. E, tipo assim, tu rindo, tu já sabe que eu já fiquei muito chateada contigo de simplesmente rir. Mas você tem que colocar a sua opinião, porque não é só o canudinho. Não é só isso. E você sabe disso. Então... Acho que eles falaram do cardápio, desculpem, né? mas o vírus pode vir em tudo errou, e tal, sim. mas nessa parte ele errou. Não. Isso aí eles falam mesmo. Fora as causas naturais, existe alguma chance da humanidade ser extinta? Acho que a gente está passando por alguma coisa sem ser causas naturais, né? Aí, né? Exatamente. Ontem, de madrugada, eu acho que começou alguma coisa, aí né? Um começo, né? Começo. Cara, poder pode, né, cara? Poder pode, ó. Não tem essa. Ainda mais aí, com esses negócios, guerra nuclear que pode acontecer. Pô, o ser humano para acabar com ele mesmo. Tanto que isso hoje, o pessoal que procura por vida no universo já leva em consideração. Chama-se autodestruição. Uma espécie pode se autodestruir. E uma das coisas que eles consideram nessa autodestruição, quando você lê, eles consideram mudanças e tal e coisa, e eles consideram o quê? Guerras. Então, sim, o ser humano pode acabar com a humanidade, sim. Pode? Estamos pode. Fadados a andar entre estrelas. Isso mesmo. A menos que a gente se destrua antes, né? E Exatamente. é isso que a gente está fazendo. Ele faz outra pergunta. Se a humanidade for extinta, qual ser vivo seria predominante na Terra? Inclusive, cai naquela história que você sempre conta das extinções em massa que aconteceu, né? Isso aí. Quem vai predominar? Porque teve a extinção. A mais recente é dos dinossauros. Né? Que deu chance aos mamíferos. Atualmente somos nós predominantes. Isso mesmo. Então, É assim, tentando levar, imaginando que ele pensou nessa pergunta. Nós, sendo extintos, quem seria predominante? Então, mas eu acho que quando a gente fala nós, né, o pessoal que estuda isso fala mais no tipo, entendeu? Porque
acontecia? Tinha os répteis, né? Que eram os dinossauros. Sim. Quando eles morreram, deu chance para os mamíferos surgirem Uhum. e dominarem. Então, nós estamos nessa família aí, nesse grupo, né? De mamíferos. No caso, se o ser humano especificamente sumir, eu acho que dá chance para outros mamíferos. Queridos humanos. Eu acho que dá chance para outros mamíferos. Porque, por exemplo, nós não vamos mais caçar. Não vamos mais matar boi, não vamos matar nada. Dá chance desses outros mamíferos aí. Para que tu não treinarem. caça, tu pede tudo no aplicativo. Não, eu peço no iFood, mas alguém teve que caçar um dia. Aí imagina, ia acabar o iFood, ia acabar tudo, cara. Ia ser complicado. Eu falei aplicativo. Você que tá dando verdade, nome é aos bois. Acha que é possível o tempo retroceder numa singularidade? O pessoal tá ficando pesado as perguntas. Então, tu achou que é o quê? Que ia ser só coisa... O tempo retroceder na singularidade, cara, Tu achou que ia ser só complicado, coisinha né? fácil? Então, cara, é assim, voltar no tempo, né, que você tá querendo, né? É bem complicado, né? Não assim, né? Existem aí as maneiras que o pessoal né, tenta fazer viajar no tempo com 2 buracos negros e coisas assim, mas cara, é muita coisa aí, é teórica, é tudo no campo da teoria total, tá? Agora, voltar para uma singularidade, voltar para o começo de como era o universo, a não ser que o Roger Penrose, que é um estudioso, esteja correto, porque para ele o que acontece? O universo não teve um início e não terá um fim. É um universo cíclico. Então ele expande, depois ele contrai, depois ele expande de novo, depois ele contrai. E ele tem um livro dele que chama Universo Cíclico, onde ele tenta provar essa ideia dele. Cara, não é nem isso, são tantas ideias, né? Mas enquanto não tem nada, você pode... A ideia pode viajar. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.